Então, hoje a gente vai começar aqui um pouquinho diferente. Eu vou só compartilhar aqui a tela com vocês para a gente poder direcionar melhor aqui a nossa aula de hoje, tá? Hoje eu não vou aparecer, que é para a tela ficar mais expandida aí para vocês. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Aí vocês confirmam se a tela está aparecendo para vocês, tá? Tá aparecendo aí, né? Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir bem aí? Perfeito. Então, na semana passada, nós iniciamos uma parte introdutória sobre o Excel. Falamos um pouquinho ali da construção, né, de um banco de dados bem simples, né, um banco de dados aí bem criado ali a partir de um Google Forms, né. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui como é que a gente organiza um banco de dados mais assim, um banco de dados maior, um banco de dados que não vem tão preparado para a gente, como a gente faz a organização desse banco de dados, como nós tabulamos esses dados, e caso dê tempo a gente já inicia aqui também na parte de tabulação desses dados, tá? Então eu vou passar aqui algumas dicas para vocês, alguns macetezinhos do Excel para que vocês possam ir pegando afinidade com o programa também, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir perguntando, certo? Então aqui eu separei aqui só para a gente dar uma olhada inicial em bancos de dados maiores, né? Hoje nós temos, aqui eu entrei em dois sites, tá? Que a gente tem um conjunto de banco de dados que é o Open Data SUS, que tem o banco de dados hoje relacionadas ao Ministério da Saúde. Então aqui tem banco de dados voltados para a questão da Covid, né? Entrei aqui também no site do Portal Brasileiro de Dados Abertos, aqui estão todos os dados que são gerados pelo o governo federal, né? E eu fiz aqui alguns filtros só para a gente dar uma olhada inicialmente, como é que nós podemos ver, como é que esses dados que a gente baixa diretamente da internet, dados com volumes maiores, como é que eles se apresentam para a gente, tá? Eu já dei uma olhada aqui nesse site, fiz aqui um filtro de serviço social, porém aqui muitas dados que seriam até interessantes para a gente dar uma olhada, por exemplo, esse do Bolsa Família, entre outros dados, eles não estão disponíveis, né? Então eu vou até abrir aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada. Ele não está disponível aqui para a gente, tá? Só ver se houve aqui alguma mudança, se era alguma questão da internet antes, mas eu acredito que não. Então, a gente vai ter aqui dados, estão até um pouco atrasados, né? Os dados aí estão de 2019. Então, quando eu venho aqui para baixar, ele vai me dar essa mensagem aqui de erro. Ele não está dando acesso aqui aos dados, tá? Ok? Então, deixa eu ver se eu consigo ir por um outro caminho aqui. Ó, não está dando certo. Vamos ver se a gente consegue aqui um outro dado relacionados aqui. Eu digitei o serviço social. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Se a gente consegue um banco de dados até um pouco maior. Dá uma olhada nesse aqui, cadastro único, o CAD único. Ver se a gente consegue baixar ele aqui. Também está dando erro. Tentar um outro ano. Parece que aqui esse site ele não está tão interessante para a gente. Vamos dar uma olhada aqui no do SUS, tá? Deixa eu ver aqui. Campanha Nacional de Vacinação, só para a gente dar uma olhada como é que vem aqui esses dados. Ele tem CSV. Aí, deixa eu só verificar aqui. CSV. Ele só aparece uma pré-visualização, dados completos. Nossa, é gigantesco aqui, ó. 23 GB de dados. Deixa eu ver se a gente filtrar aqui pelo RN quanto
Ainda tem um volume de dados considerável. Vocês estão vendo aqui, são 405 megas. Então, essas planilhas devem ser gigantescas. Deixa eu ver um outro aqui que seja menor. Registro de ocupação hospitalar. Esse aqui está um pouquinho menor. Ver se ele baixa aí. Eu vou abrir para mostrar para vocês aqui como é que funciona, como é que esses dados aí vêm em grande volume quando a gente trabalha com Excel, tá? Só para a gente dar uma olhada. Ver se ele vai baixar aí. Então, assim, vocês vejam aí que temos aqui um banco de dados gigantesco do Ministério da Saúde, tá? Falando sobre a questão do... Ele é um banco de dados, como nós puxamos lá, só para a gente ter uma... Vamos dar uma olhada na nomenclatura aqui. Registro de ocupação hospitalar. Então, aqui, eles estão apresentando que o registro de ocupação, né, que foram disponibilizados aqui, certo? E pelo fato de... Vejam que tem de interessante aqui. Alguns estados já possuem mais de 1 milhão de registros, o que impossibilita esses dados de serem abertos no Excel. Somente existe a disponibilização CSV. O Excel ele tem alguns formatos, tá? Quando a gente trabalha com uma planilha, a gente vai salvar com a pasta de trabalho, melhor dizendo, a gente vai salvar em alguns formatos, certo? Esse formato CSV, ele geralmente vem gerado de algum programa, certo? Pode ser o SAP, pode ser algum outro sistema do governo, e geralmente ele vem esses dados bem bagunçados mesmo aqui, certo? Então, basicamente, aqui a gente não está entendendo nada, não sei o que é isso, como é que a gente pode melhorar isso aqui de forma visual. Quando você pega um banco de dados desse aqui, que ele está nesse formato CSV, ele quer dizer que está separado por vírgula, a gente vai precisar fazer uma questão que é relativamente simples, inicial, que a gente vai primeiramente organizar esse banco de dados, tá? Para a gente até entender quantas linhas tem, quantos registros tem. Esse aqui não vai ser o banco de dados que a gente vai trabalhar na aula, eu vou só demonstrar para vocês como a gente pode organizar um banco de dados desse tamanho, certo? Em princípio, só para a gente ter uma noção. Então, a gente vai ter aqui, primeira coisa que a gente vai fazer quando vocês pegam um banco de dados em CSV, tá? Vocês vão ver que aqui na parte de cima tem aquele cabeçalho que a gente geralmente tem nas planilhas. No entanto, ele não está separadinho, como a gente geralmente vê nas tabelas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode selecionar essa primeira coluna, essa coluna aqui, a coluna A, e nós vamos, para tratar esses dados, a gente vai vir aqui na opção de dados, certo? Aqui na parte de cima, e nós vamos buscar essa opção chamada texto para colunas. Vejam que o Excel ele é bem didático. Sempre que você posiciona o mouse em algum ponto, ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer uma descrição do que aquela ferramenta faz. Então, texto para colunas, está dizendo aqui, ó, divida uma única coluna de texto em várias colunas. Né? Por exemplo, você pode separar uma coluna de nomes completos, tem colunas separadas de nome e sobrenome, tá? Então, quando eu clico aqui, ele vai abrir uma nova tela. A gente sempre vai observar, se vocês prestarem atenção aqui, voltando aqui só ao banco de dados, vocês vão ver que esses dados eles estão separados por vírgula.
Ó, essa linha, essa célula ela termina com vírgula, essa célula termina com vírgula, essa aqui termina com vírgula, tá? Então a gente já entende que, em princípio, esses dados são separados por vírgula. Então, quando nós vamos aqui em texto para colunas, tá? Seleciona a coluna, a primeira coluna, texto para colunas. Então a gente vai ver que tem duas opções aqui, delimitado e largura fixa. Nessa opção delimitado, ele está dizendo caracteres como vírgulas ou tabulações separam o campo. Então ele está dizendo que nós vamos utilizar essa opção para caracteres que são separados com vírgulas, que é justamente o banco de dados que nós temos. Então nós deixamos essa opção delimitado marcado, clicamos em avançar, e aqui a gente vai dizer quais são os delimitadores. Nós temos o quê? Separados, o delimitador é tabulação? Não. Ponto e vírgula? Não. Nós temos aqui arquivos separados por vírgula. Então, nós vamos marcar essa opção de vírgula, certo? Vocês veem que aqui ele já gera uma pré-visualização dos nossos dados separados. Então, a gente clica aqui em avançar, certo? Confere se está tudo ok, dá um concluir, e aí ele já vai gerar aí a nossa separação por colunas, tá? Como o banco de dados ele é um pouco mais pesado, ele é um pouco mais extenso, demora um pouquinho mesmo, certo? Vou só demonstrar aqui rapidinho para vocês isso, e nós vamos trabalhar com outro banco de dados, que é um banco de dados fictício que eu criei aqui a partir da internet, tá? Vamos só esperar que o Excel retornar para a gente poder visualizar melhor. Hoje, pessoal, existem ferramentas que são até mais funcionais do que o Excel para trabalhar com um banco de dados maiores, tá? Mas, como a gente está trabalhando com Excel, não vamos entrar aí no mérito, tá? Então, aqui a gente já tem, certo? O nosso banco de dados separadinho. A gente pode fazer naquele mesmo formato que nós fizemos na semana passada, né? Nós podemos selecionar aqui todas as colunas, aqui, essa parte de cima, e ou dar dois cliques entre a coluna A e B, para que ele fique, para que as colunas sejam reduzidas ou ampliadas de acordo com o dado que a gente tem aqui, tá? Como vocês podem ver, o banco de dados ele é grande, então o Excel demora mesmo para a gente entender aí e calcular tudo que ele está fazendo. Ele está processando esses dados. Lembra lá que a gente falou na aula inicial de informática básica sobre a questão de processamento. Então, eu estou indicando aqui alguns comandos através de um software, e quem está fazendo esse processamento é justamente a CPU do computador, tá? Então, aqui, ó, vocês veem que já ficou bem mais organizado. Nós vamos ter aqui o ID, certo? Esse ID aqui, ele representa uma pessoa, certo? Que foi aqui, ou representa, nesse caso aqui, um leito que foi ocupado aqui no nosso país. E você vai ter aqui diversas informações que nós vamos ter desses dados, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou só fazer aqui uma pequena formatação nessa primeira linha, para a gente poder ter uma diferenciação, tá? Vamos aqui pintar aqui de cinza. Então, aqui, a partir daqui eu já posso, por exemplo, fazer um filtro, né? Se eu clicar aqui nessa linha e vir aqui na opção classificar e filtrar e em filtro, eu posso, por exemplo, aqui verificar nesse banco de dados os leitos hospitalares que foram ocupados somente aqui no estado do RN. Por exemplo, nós vamos clicar aqui, né? Isso nós já fizemos na aula passada, por exemplo. Cliquei aqui em Rio Grande do Norte e ele vai me dar aqui todos os leitos que foram ocupados, né? Leitos hospitalares que foram ocupados com pessoas acometidas pela Covid. Então, se eu quiser saber quantos, por exemplo, aqui, leitos que são aqui do Rio Grande do Norte, eu posso vir aqui e utilizar o teclado para fazer isso, para selecionar até o final. Vocês veem que tem muito banco de dados, é gigantesco, tá? Então, a gente já está aqui na linha 5.000, 6.000. Então, eu posso clicar aqui nessa célula, essa N2492, porque eu sei que ela está aparecendo tanto aqui na relação quanto aqui. Então, eu vou clicar nessa célula aqui inicial, N2492, vou pressionar Ctrl, Shift e a setinha para baixo.
Então, ele vai selecionar só aquele texto que tinha ali no Rio Grande do Norte, só os dados dessa coluna aqui. Ctrl, Shift, seta para baixo, tá? Vou só mandar aqui, Ctrl, mais Shift, mais seta para baixo. Ok? Aí, lembra que eu falei para vocês que a gente tinha como visualizar os dados de forma mais rápida? Aqui no canto inferior direito, vocês vão ver o seguinte, ó. A contagem desses dados que tem aqui, somente o nome Rio Grande do Norte deu aqui 13.748 leitos ocupados, certo? Certamente esses dados aqui não são dados somente de um mês, deixa eu só verificar aqui a data. Ele é um registro de todo, ele é um registro desse ano, certo? Então vocês vão ter aqui a gente vai ter um registro aqui de data e hora. Acredito que tenha sido o horário de entrada e saída da pessoa. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. Então a gente vai ter aqui a entrada, essa pessoa aqui inicialmente, o leito foi ocupado, tá? Em 1/8 de 2020 e foi desocupado aqui em 20/4, aliás, ocupado em 20/4 de 2020 e desocupado aqui em 1/8 de 2020, tá? A gente vai ter aqui o created e o updated, que é quando aquele dado foi criado, aqui quando foi feita ali a última atualização, tá? Então, vocês vão ver que aqui vai ter as cidades, a gente pode separar aqui também para visualizar quantos leitos foram ocupados, advindos aqui da cidade de São Miguel, por exemplo, tá? Ctrl Shift, seta para baixo, 291 ocupações ao longo desse banco de dados completo aqui, ok? Até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida nesse primeiro momento? Professor, Oi, Cícera. no caso, se a gente construir uma tabela com Uhum. dados, pode ser de alimentos, algo assim, aí a gente pressionando Ctrl, Shift e seta para baixo, é só no alimento, por exemplo, o total de alimentos que a gente Isso, queria saber, não, exato. não especificamente todos, mas um Isso. em especial, né, no caso. Isso vai ser sempre o valor correspondente àquela coluna que você está. Então, por exemplo, se eu retirar aqui, vou tirar o filtro aqui de Rio Grande do Norte, tá? Vou só limpar aqui os filtros, tá? Se eu voltar aqui, só, acho que ele deu uma travada aqui agora, só um minutinho. Ele acabou não filtrando todos os dados. Deixa eu só tirar o filtro aqui, pronto. Então, se eu for aqui, se eu quero ver, por exemplo, aqui, todos os estados, né, os dados gerais, se eu quero saber aqui o estado que vem aqui, eu posso Ctrl Shift, e ele vai preencher aqui, eu tenho, ao todo, dentro desse banco de dados aqui, ó, 840.872 registros de leitos que foram ocupados até hoje, certo? Então, é sempre o valor correspondente àquela coluna, tá? Então, se eu fizer um filtro aqui, né, de um outro estado, por exemplo, se eu fizer aqui um outro filtro do Ceará, por exemplo, tá? E se eu Ctrl Shift seta para baixo, ele vai conseguir selecionar toda a coluna, mas somente, como eu estou com o filtro aqui ativado, ele vai selecionar somente aquele item que eu deixei filtrado. Então, aqui eu já consigo ver, na contagem aqui, que dos 21.323 leitos foram ocupados dentro desse banco de dados aqui, tá? Como é que é um banco de dados grande, a gente não vai trabalhar com ele tem aqui uns dados estranhos que não são interessantes para a gente trabalhar, vocês veem que isso aqui precisaria fazer toda uma substituição de caracteres e tal,
nós não vamos trabalhar com esses dados, nós vamos trabalhar com um banco de dados fictícios que eu criei aqui na internet, mas eu vou mostrar para vocês também como tratá-los, tá? Então, eu criei aqui um banco de dados na internet, tá? Voltado, existem alguns sites hoje você consegue criar esses bancos de dados, certo? Então, a gente vai ter aqui uma série de informações, eu criei dados com nome, gênero, ID, e-mail, diversos itens aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, esse banco de dados aqui, ele tem 56 pessoas, tá? É um banco de dados mais simples, supondo que seja um banco de dados de uma pesquisa que a gente está fazendo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer quando recebe um banco de dados assim bruto em CSV é transformar isso numa planilha. Então, a gente vai clicar aqui na coluna inicial, na primeira coluna, que vai ser sempre a coluna A, tá? Vamos aqui em dados, texto para colunas, o valor é delimitado, porque esses dados aqui, vocês percebem, só para dar um zoom aqui, que eles também estão separados por vírgula, tá? Aqui, ó, number, gender, name, tudo separado por vírgula, certo? Então, a gente vai vir aqui dados, texto para colunas, tá? Primeiramente, seleciona texto para colunas, delimitado, avança, os dados estão separados por vírgula, avancei aqui, concluí, dá um OK aqui, já foi ali rapidinho. Então, nós vamos ver, existem algumas colunas aqui que a gente não vai precisar utilizar, certo? Então, essas colunas que estão aqui sem dados, a gente pode selecionar todas, clica com o botão direito, excluir, já foi, tá? Ok? Acho que o Excel deu uma travada aqui, pessoal. Só um minutinho. Só recuperar esses dados. Vamos lá, vamos novamente. São ossos do ofício, tá? Nós trabalhamos com muitos dados ali. Acho que ele acabou travando um pouco. A gente vai fazer o mesmo procedimento, concluir aqui. E os nossos dados já estão aqui feitos, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma série de dados sobre pessoas, ele criou aqui um banco de dados fictícios, tá? Que nós vamos ter aqui uma série de informações a respeito dessas pessoas. Vamos verificar aqui as colunas que a gente não precisa ter, certo? Deixa eu só... Latitude e longitude não, peso não, deixa eu só verificar onde a gente pode... De onde a gente pode... Aqui para... Eu acho que a partir daqui, do signo para lá, acho que a gente pode... Deixa eu só ver que dado é esse aqui. Não, então é aqui mesmo. Aqui de signo para lá não vamos precisar. Então, vocês verem aqui, a ferramenta que eu utilizei para gerar esses dados, ela é em inglês, mas a gente consegue aqui fazer algumas mudanças, tá? Primeiro vamos ajustar aqui as nossas células, dando 2 cliques, nós podemos tanto dar 2 cliques, quanto ajustar aqui, que elas vão ficar todas iguais. Então, a gente vai fazer aqui algumas mudanças. Então, por exemplo, número aqui a gente pode chamar de número mesmo, tá? Eu vou só fazer aqui rapidinho essas alterações. Gênero, tá? Que vai ser masculino e feminino. Aqui a gente não vai precisar, a origem do nome não precisa. Pronome de tratamento a gente não precisa, geralmente nós não utilizamos aqui. A gente vai ter aqui o que é nome, tá? Aqui seria o nome do meio, lá como é dados americanos, então ele sempre põe esse nome do meio, acho que a gente pode excluir também. Aqui seria o sobrenome, tá? Endereço. Aqui, cidade, estado. A gente pode deixar os estados só com a sigla para facilitar aqui o nosso acesso. E excluir essa célula. Uma coluna, sempre que você for excluir, você pode selecionar a coluna por completo, clicando aqui na letra, tá? Clica com direito, excluir, tá? Acho que o CEP a gente não precisa, país também não. Aqui, país não, e-mail talvez a gente não precise, deixa eu ver aqui.
acho que ela eliminou outras. Aqui, username e password, a gente não vai precisar também. Podemos, número de telefone, talvez. Aqui não. Vamos excluir esse nome, esse telefone, deixar somente a data de nascimento, certo? E a idade. Ok? Então a gente volta lá para a nossa célula aqui. Vamos só reajustar novamente para ficar ok aqui. Já temos um banco de dados, certo? Eu acredito que inclusive o endereço a gente pode retirar, né? Já que para a questão de tabela a gente não vai ter uma funcionalidade. Então, podemos aqui, já temos o nosso banco de dados aqui, só que tem algumas questões que a gente vai precisar tratar aqui. Vocês percebam o seguinte, tá? A primeira coluna já vamos fazer aquela formataçãozinha básica, deixar em negrito, né? Fazer aqui, deixar em, a gente pode deixar somente aqui essa em cinza, tá? E podemos deixar aqui centralizado. Vocês veem que tem algumas questões aqui que estão um pouco assim, embaçadas, né? Vocês veem aqui que o gênero, por exemplo, ainda está em inglês, né? Aqui a data de nascimento está no padrão, está misturado. Aqui umas estão no padrão americano, outras estão no padrão brasileiro, então a gente precisa dar um jeito nisso aqui. Então, primeira coisa que a gente pode fazer aqui, tá? Vamos pegar aqui a data de nascimento, certo? Deixa eu só ver se aqui ela já... O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa aqui modificar o formato desse número, tá? Então, a gente pode clicar na célula, vir aqui na parte de geral, e nós vamos ter essa opção de mais formatos de número, certo? Então, podemos clicar aqui, tá? Selecionamos. Quando nós clicamos aqui, por exemplo, data, que é o que nós queremos, ele vai ter uma série de possibilidades de data. Data com hora, data completa, data abreviada. Então, a gente quer aqui botar no padrão, como está dizendo aqui, Português Brasil. Geralmente, a gente utiliza o quê? Esse padrão aqui de dia, mês e ano, né? Com o ano abreviado. Então, a gente pode clicar aqui, tá? Dar um OK. E acho que ele não ajustou aqui. Tá, deixa eu só ver o que houve aqui. Tá, deixa eu só... Se ele vai... não, já sei o que aconteceu, pessoal. Como eu puxei esse banco de dados no padrão americano, o Excel aqui está reconhecendo os dois padrões. Esse padrão aqui como americano e esse padrão como brasileiro, sendo padrões válidos. Tá? Então, deixa eu só verificar aqui se a gente consegue fazer uma modificação rápida. Deixa eu só... Que data... Não, agora ele foi. Mas ele ficou tudo igual. Ele está puxando aqui uns dados estranhos. Deixa eu só... Vou fazer aqui uma modificaçãozinha. Só para a gente ter esses dados mais... Certamente a gente não vai usar a data de nascimento aqui. Então vai ficar aqui, acho que esse dado vai... Que é o que também não importa. Acho que a gente pode excluir essa coluna da data de nascimento aqui, já que a gente não vai utilizar. Acho que a idade aqui é mais importante, já que deu erro aqui nos dados, tá? Então, vamos lá. Então, temos aqui alguns dados interessantes,
certo? Temos aqui nome e sobrenome da pessoa, cidade, o estado, que é correspondente a essa cidade, e a idade dessas pessoas. Só que aqui é o seguinte, nós vamos ter aqui nessa segunda tabela, nessa segunda coluna, que é a coluna B2, ainda em inglês. Como que a gente pode fazer isso aqui para substituir sem precisar fazer muito trabalho? Eu posso fazer o seguinte, nós vamos utilizar aqui um outro atalho no teclado, que é o Ctrl, tá? Ctrl, opa, L, tá? Aqui no teclado. Vocês podem utilizar o seguinte, você clicando aqui, quando você dá um Ctrl L aqui, ele vai aparecer essa janelinha, tá? E nós vamos ter aqui essa opção de localizar, que se eu clicar aqui, por exemplo, aqui o meio, ele vai localizar o próximo, né? Mas se eu clicar nessa aba aqui, substituir, eu posso localizar todas as palavras que tem na minha tabela com aquilo que eu digitar aqui e substituir por outra palavra. Então, por exemplo, eu posso substituir aqui, ó, female ou feminino. E quando eu clico aqui em substituir tudo, vocês veem que ele já substituiu. Eles aparecem a mensagem aqui dizendo quantas alterações foram feitas. Podemos aqui substituir meio por masculino, tá? Substituir tudo. Já fizemos a substituição rápida. Ele aparece aqui. Pronto. Fizemos 32 substituições. Podemos fechar, ajustar aqui a célula, e nós já temos ali, sem precisar, por exemplo, aí de buscar a questão da tradução desse documento, a gente já tem ali os nomes em o gênero aqui em português, tá? Então, supondo aqui que se eu quisesse juntar essas duas células, tá? Esse nome e sobrenome, eles estão em células diferentes. A gente pode utilizar uma outra formulazinha aqui no Excel, certo? Que é a fórmula concatenar, tá? O que é concatenar? É você juntar dados. Então, por exemplo, se eu quisesse juntar aqui dois dados, tá? Só lembrando, pessoal, que fórmula vocês vão sempre botar o igual. O Excel, quando você digita a fórmula, ela já aparece aqui. Ela aparece tanto na célula que você tem, quanto na barra de fórmulas aqui em cima. Então, você pode tanto fazer a fórmula aqui, quanto aqui, tá? Fórmulazinha bem simples. E vocês prestem atenção no Excel, que quando vocês forem utilizar algum tipo de fórmula, ele sempre vai aparecer aqui, ó, a função que você está utilizando, e aqui ele vai dizer para você o que você quer concatenar, o que você quer juntar desses dados. Então, assim, ó, preste atenção que ele sempre vai dizer que você precisa abrir o parênteses. O texto 1, você pode escolher uma célula, tá? Você pode tanto digitar o nome da célula, quanto clicar em cima dela. Então, eu quero juntar quem aqui? José com o Lima. Então, o meu texto 1 vai ser a primeira célula que eu quero fazer essa junção. E eu tenho que separar, conforme vocês estão vendo aqui, eu não sei se está muito distante, mas ele está pedindo para separar as duas células com ponto e vírgula. Então, eu vou clicar ponto e vírgula aqui, vou selecionar ou digitar a célula que eu quero, eu posso também clicar aqui na outra célula, ou eu posso digitar. Qual a célula que eu estou querendo juntar aqui é a célula da coluna D com a linha 2, ou seja, célula D2. Então, eu posso clicar aqui, vocês veem que já apareceu aqui a célulazinha selecionada, fecho aqui o meu parênteses, e eu vou ter essa opção aqui. Só que vocês percebem, o que acontece aí, pessoal? Os nomes ficaram juntos, né? Então, para que essa fórmula ela seja aí realizada de uma forma que fique os nomes separados, a gente vai precisar fazer uma pequena modificação nessa forma, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nela? Eu vou voltar aqui, eu posso dar 2 cliques, tá? Ok? Ou posso tanto selecionar aqui em cima ela aparece para mim também, eu posso fazer isso aqui em cima, tá? Posso dar 2 cliques também aqui. A gente vai precisar separar
Então, quando você vai fazer uma separação dentro de uma fórmula, o que você utiliza? Você utiliza aqui as aspas, tá? Do seu teclado. O que a gente vai precisar? O que nós estamos precisando fazer? Separar, ou seja, nós precisamos dar um espaço. Então, a gente dá um espaçozinho aqui na barra de espaço do teclado, certo? Fechamos as nossas aspas e separamos com ponto e vírgula, que é o que a fórmula está dizendo que a gente precisa fazer. Quando nós fazemos isso, vocês vejam aqui que a fórmula já apareceu novamente aqui, eu dou um Enter e o nome já ficou separado, certo? Ok? Pedro, então quer dizer que eu vou precisar fazer isso aqui, essa fórmula, em todas as células daqui da tabela, nas 56 que a gente tem? Não é necessário, pessoal. Outro macetezinho do Excel, tá? Se você já tem uma fórmula aqui nessa coluna, vocês vão ver que aqui no cantinho tem um quadradinho que ele é um pouco mais em negrito. E quando você clica aqui em cima dele, ele fica essa cruzinha aqui mais fechada que eu mencionei para vocês na outra aula. Então, o que vocês vão fazer aqui? É só você posiciona aqui, 2 cliques com o mouse e já temos ali todas as nossas células, né? Porém, é o seguinte, Pedro, eu vou precisar ficar com essas 3 células com os nomes das pessoas? Não. Então, eu posso eliminá-las. Só que é o seguinte, como essa fórmula ela está relacionada a essas 2 células C2 e D2, eu não posso simplesmente excluí-las, porque se eu excluir essas 2 células aqui e ficar somente com aquela outra, essas colunas, melhor dizendo, ficar somente com as outras, o que acontece? Vou só excluir para vocês verem o que acontece. A minha fórmula ficou errada. Por quê? Porque eu não tenho mais as células, certo? Parece esse ref aqui é um sinal de erro, informando que você não tem a referência daquela fórmula. Então, eu vou Ctrl Z aqui para voltar, né, para desfazer o que eu tinha feito, tá? Certo? Como é que eu posso fazer aqui para que esses dados eu não tenha que excluir aquelas células, que eu possa excluir aquelas células sem alterar os meus dados? Então, eu vou aqui na célula que eu tenho, tá? Primeira célula que é José Lima, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar toda a minha coluna ali, tá? E eu vou simplesmente copiar e colar. Posso Ctrl C no teclado, eu posso também clicar com o direito aqui e na opção copiar. E eu vou copiar isso para uma outra coluna, tá? Então eu posso aqui vir aqui na outra coluna, colar e eu vou, quando eu clico aqui com o botão direito, pessoal, ele me dá diversas opções de colagem. Nesse caso aqui, você vai ver aqui, se você colar com a primeira, aí ele vai fazer uma junção das células posteriores. Mas se eu colar a nossa opção aqui, tá? Nós vamos copiar essa segunda opção que está como valores. Porque se eu copiar somente os valores, ele não vai copiar a fórmula, ele copia somente os valores do texto que estão naquela célula. Então, copiei aqui, tá? Vocês podem ver, eu vou clicar aqui, ó, não aparece mais a fórmula, tá vendo? Aparece só os nomes agora. E agora eu posso excluir essa coluna, certo? Excluir essa coluna também, essa aqui também, e vou ficar com meus dados aqui. Posso botar aqui nome completo ou somente nome, que eu vou ter aquela opção ali dos nomes já feitas, certo? Então, eu posso aqui pegar o pincel de formatação, formatar essa primeira célula como tal, e posso pegar essa mesma célula e arrastá-la para onde ela já estava, tá? Então, eu posso vir aqui, clico na célula, essa setinha aqui de cruz, e, opa, a gente precisa só inserir um aqui, trazer para cá, certo? Ficou. Os dados aí ficaram agora todos no local que deveriam estar e estão aí juntos agora, certo? E aí, o que vocês acharam dessa questão aqui? É difícil? É fácil? É complicado? Deu para entender? Pode ser que em outros momentos de dados, pessoal, eu trouxe aqui caso vocês tenham um banco de dados nesse sentido aqui de dados separados.
Se você, por exemplo, já trouxe lá do seu banco de dados o nome completo da pessoa, então vocês não vão precisar fazer isso, certo? No caso, se fosse o nome da pessoa, tivesse aqui José, Lima, sei lá, Ferreira, Rocha, então vocês iam fazer a mesma concatenação utilizando todos os dados de cada célula, ok? Então aqui a gente já tem os nomes das pessoas, a gente já tem aqui as cidades, a gente já tem aqui os estados, temos as idades dessas pessoas, certo? Então a gente pode, a partir desse banco de dados aqui, fazer algumas alterações, sei lá, eu quero essa coluna aqui toda centralizada, né? Então eu clico aqui na coluna, vou aqui em centralizar, eu quero o estado também todo centralizado, clico na coluna, venho aqui na opção de centralizar, né? Clico aqui na coluna de idade, centralizo também esses dados, ok? Posso fazer essas alterações que são mais simples que a gente já viu na outra aula. Eu posso, inclusive, também, se eu quiser aqui, um outro macetezinho para vocês, geralmente a gente vai selecionar aqui um banco de dados maior no Excel, a gente geralmente puxa aqui, né? Ou seleciona lá, como eu falei para vocês, se eu quero alterar os dados totais, a gente clica aqui na célula A1, Ctrl T, e ele vai selecionar tudo. Porém, se eu quiser fazer somente uma alteração a partir da segunda linha para baixo, eu posso, eu não quero fazer alteração nessa primeira aqui de cima, nessa primeira linha, eu posso fazer o seguinte, posso clicar aqui, e ao invés de Ctrl T, eu vou fazer Ctrl Shift barra de espaço. Ela vai me dar essa seleção também, tá? Da mesma forma que a gente faz lá com Ctrl T. Aí é o seguinte, Pedro, e como é que eu vou começar a tabular esses dados? Como é que, se eu quiser trabalhar aqui para fazer uma tabela para o meu TCC, para fazer um gráfico para o meu TCC, como é que eu vou trabalhar com esses dados? A gente entra aqui num conceito que nós chamamos de tabela dinâmica. O que é a tabela dinâmica? É um tipo de tabela dentro do Excel que nós vamos conseguir manipular esses dados e fazer aí dados que são que nós podemos gerar tanto as tabelas lá para o nosso documento, quanto nós podemos gerar também os nossos gráficos. Por exemplo, vou fazer aqui uma parte bem básica para que vocês possam entender. Supondo que eu quero que, lá dentro da minha pesquisa, eu quero saber o percentual de pessoas, né, do gênero masculino e do gênero feminino. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui a minha célula inicial selecionada, tá? E existe aqui nessas opções, aqui de cima, a opção inserir, certo? Inserir. Clicando em inserir, a primeira opção que aparece no canto esquerdo é a opção de tabela dinâmica. Quando eu clico nessa opção, ele vai selecionar todos os dados que eu já tenho, daqui da minha planilha, banco de dados. Inclusive aparece aqui as células, tá? Da célula A1 até a célula F57, que é todo esse banco de dados. E eu vou agora poder transpor esses dados para um outro local. Eu sempre recomendo, pessoal, que vocês façam o seguinte: sempre que vocês forem criar uma planilha, uma tabela dinâmica, vocês já fica selecionado, mas você use sempre essa opção nova planilha, porque fica melhor de vocês trabalhar com esses dados, tá? Eu clicando aqui em OK, ele vai abrir, vai criar uma nova planilha aqui embaixo, tá? Apareceu aqui com planilha 1, que eu posso trazer ela para cá, tá? Só clicando e arrastando. E agora eu já tenho aqui todas as informações que eu tenho naquela tabela inicial, naquela planilha inicial. Quando eu selecionei esses dados aqui, tá? Ele foi buscar todos esses dados que estão aqui e trazer para cá de uma forma dinâmica, ou seja, de uma forma mais inteligente de trabalhar. Vocês percebam que aqui no canto direito apareceu campos da tabela dinâmica e apareceu todas as colunas que nós temos lá. Essas colunas aqui, elas contêm aqueles dados. E agora nós já podemos trabalhar com 4 itens muito funcionais para a gente que vai fazer tabela, que vai criar gráfico, que é o seguinte: os filtros, as colunas, as linhas e os valores. Esse campo valores é o que mais nós vamos utilizar, porque é o seguinte: é aqui que eu quero saber
os valores, a contagem, a soma daqueles dados que eu tenho lá. Então, por exemplo, tá? Nós temos uma coluna que é chamada de número. Essa coluna é como se fosse um ID, um identificador de cada pessoa daquela planilha que nós estamos trabalhando. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coluna de número, caso eu queira saber quantas pessoas responderam aquela minha pesquisa, por exemplo. Supondo que que nós estamos fazendo aqui é uma pesquisa, tá? Eu vou clicar aqui em número e vou arrastar. Ó, você clica, segura e arrasta para o campo de valores. Só que aí nós temos um problema. Que problema é esse? Aqui, nós não temos esse total de pessoas que responderam a pesquisa. Nós não temos 1.596 pessoas. Por quê? Automaticamente o Excel identificou que lá naquela coluna A nós temos números e vocês percebem que aparece aqui soma de número, né? Então, ao invés de ele estar discriminando quantos números diferentes tem lá, de 1, por exemplo, a 56, que a gente tem aqui, ele está somando 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 56 e chegou nesse resultado. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Nós vamos clicar com o botão direito em cima da nossa tabela dinâmica, e nós vamos ter aqui essa opção de configurações do campo de valor. Clicando nesse campo de configurações, tá? Nós vamos abrir uma tela, uma janelinha aqui, que o que, que nós queremos fazer? Nós queremos a soma dos dados? Não. Nós queremos a média daqueles dados? Não. Nós queremos saber quantas pessoas tem, de 1 até o item 56. Então, nós vamos clicar em contagem. Quando eu clico em contagem, ele vai fazer o que agora? Contar cada célula. Ele não vai mais somar 1 mais 2 mais 3, mas ele vai somar cada célula que tem um número diferente. Então, dou um OK aqui, e agora eu já sei quantas pessoas responderam ali, quantas pessoas eu tenho naquela tabela. Tranquilo até aqui, pessoal? Deu para entender aqui o básico? Certo? Então, se eu quero agora, por exemplo, saber quantas pessoas são homens e quantas pessoas são mulheres, quantas pessoas informaram ali que tem o gênero masculino e quantas tem o gênero feminino, eu posso criar uma tabela para fazer isso e o Excel já vai calcular para mim de forma automática. Por exemplo, tá? Eu posso aqui, eu posso tanto trabalhar com esse número que já tem aqui, quanto eu posso pegar ele e, para que eu tenha sempre em mente aqui que é um número 56, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu posso selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V para colar, tá? E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso trazer os dados de gênero para que sejam calculados aqui na tabela dinâmica. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o gênero, certo? Trazer aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui, a minha tabela aqui, ela já está contando quantas pessoas tem lá, certo? Aqui na parte de contagem de valores, aqui no canto direito, certo? Canto inferior direito. Tudo que eu trouxer agora para essa tabela, para a linha, coluna ou filtros, ele já vai contar de acordo com o que já foi feito. Só para exemplificar basicamente, pessoal, se eu arrastar aqui o gênero para linhas, para o item linhas, então ele já faz uma contagem aqui para mim. Ele já faz uma contagem aqui, ó, de que das 56 pessoas que tem lá, que ele já tinha contado, e 24 pessoas são do gênero feminino, 32 são do gênero masculino. Então, já posso fazer essa contagem. Se eu quiser, por exemplo, aqui, contar quantos estados diferentes tem, tá? Pessoas de estados diferentes. Então, eu posso trazer aqui, copiar aqui a contagem, trazer aqui para baixo, tá? Ou para qualquer item aqui que eu queira fazer. Se eu trouxer aqui o estado para linhas, ele vai me trazer agora, ele vai somar. Quantas vezes o estado da Bahia apareceu lá? 2 vezes. Ceará, 1 vez. E ele vai me dar o resultado. Vocês vejam que sempre na tabela vai dar sempre um resultado igual aqui embaixo, porque ele vai sempre contar a quantidade que tem lá na primeira coluna, mais o dado que aparece aqui. Se eu quisesse saber, sei lá, quantas idades diferentes tem na minha tabela,
Eu posso fazer isso também, tá? Posso trazer aqui a coluna idade para linhas. Então, ele vai me dar aqui, ó, que existe aqui uma pessoa com 19 anos, outra com 20, três pessoas aqui com 60 anos, tá? Então, a gente pode fazer isso, certo? Então, posso excluir essa aqui também. E vamos trabalhar aqui só com essa tabelazinha aqui, que eu já vou passar aqui um macetezinho de formatação, caso vocês quisessem, por exemplo, levar essa tabela lá para um trabalho de vocês, lá para o Word, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Como essa tabela aqui, eu não vou conseguir alterar ela e isso vai me dar um trabalhinho para fazer, mexer com a minha tabela dinâmica para trabalhar isso com dados, o que eu vou fazer, por exemplo, se eu quiser transformar essa tabela aqui para botar ela nas normas da EBNT, para levar para o meu trabalho, ou levar para o meu trabalho ela bruta, com alguns dados, e transformá-la na regra da ABNT lá dentro do meu trabalho. O que eu vou fazer aqui? Quando eu clico aqui, vocês veem que aparecem os dados, né? Então, se eu for movimentar essa tabela aqui, ela não vai dar muito certo. Então, o que eu sugiro para vocês, quando vocês já têm uma tabela dinâmica feita, que vocês vão utilizar para fazer aí, para levar essa tabela para um outro lugar, tirar do Excel. Vocês vêm aqui no Excel, na parte de baixo, criam uma nova planilha, clicando aqui na cruzinha, certo? E nós vamos colar da mesma forma que nós colamos aqueles dados iniciais. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui selecionar a minha tabela, Ctrl C, ou posso clicar com o direito copiar. Venho aqui na planilha, eu sugiro até para vocês que, quando vocês trouxerem esses dados para cá, vocês nunca utilizem, assim, nem a primeira coluna, nem a primeira linha. Tragam para qualquer outra das colunas aqui para ficar mais organizado. Então, você vem aqui, clicou aqui com o botão direito, você vai colar o quê? Somente os valores, porque se eu colar aqui, ele vai trazer a tabela dinâmica para cá. Então, aqui eu já posso colar somente os valores. Então, eu já tenho aqui, basicamente, a minha tabela que eu construí lá, já formatada, que eu posso agora modificar. Por exemplo, rótulo de linha, o que se refere isso aqui? É gênero. Então, eu posso modificar aqui, formatar com gênero. Contagem de número, aqui é o quê? Aqui nós estamos buscando quantidade, certo? E eu posso abreviar aqui para quantidade, como é feito aí nas tabelas mais gerais. E o total geral eu posso deixar somente como total, caso eu queira, certo? Então, a gente já tem aqui uma tabelinha simples de dados que foram extraídos lá daquele banco de dados geral que a gente tem, que nós já podemos iniciar a nossa formatação aqui. Só que é o seguinte, para termos de trabalho, para termos de análise de dados, nós sempre trabalhamos com o quê? Com porcentagem, tá? Quem estava nas aulas de estatística do semestre passado, nós trabalhamos todos com porcentagem. E porcentagem aqui no Excel é muito simples de fazer. O que é a porcentagem, tá? A porcentagem nada mais é do que o número que eu tenho dividido pela quantidade total multiplicado por 100. Só que aqui no Excel é bem simples de fazer, eu não preciso fazer essa fórmula toda. O que eu vou fazer? A gente pode utilizar uma fórmulazinha básica de divisão, como nós vimos na aula passada. Então, eu preciso trazer aqui, eu preciso saber o quê? 24 representa quantos por cento de 56? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui uma formulazinha, posso botar aqui o sinal de percentual, tá? Indicando que essa parte aqui da minha tabela vai estar tratando somente de dados percentuais, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão simples, igual, certo? 24, que é a célula D4 que eu quero dividir, por quem? Aqui. Aqui a barra, certo? Dividido por 56. Eu dou um Enter aqui, ele já me dá ali um valor com várias casas decimais, certo? Só que é o seguinte, se eu quiser só repetir essa célula aqui para cá, para ela fazer esse cálculo de 32 agora dividido para 56, que é para eu saber qual percentual de pessoas do gênero masculino, isso aqui não vai dar certo, porque se eu somente arrastar para copiar a fórmula, ele vai me trazer um erro. Porque ao invés de ele estar
dividindo esse valor por esse, ele vai estar dividindo aqui, ó, esse valor por uma célula lá embaixo. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal, para até facilitar o meu trabalho? Eu tanto posso fazer isso manualmente, certo? Tá? Que ele já vai me trazer aqui o resultado. Como eu posso fazer um macetezinho aqui nessa fórmula de cima, que é um pouquinho mais complexo, que é travar essa célula aqui de baixo, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar cifrão, eu posso digitar aqui, ó, um cifrãozinho no teclado, antes do D, outro cifrãozinho no teclado, antes do 6, e eu travei aquela célula. Então, eu posso aqui, ó, quando eu fizer aqui o arrastar para que essa célula faça o mesmo cálculo, ele vai chegar no mesmo resultado. Vocês podem tanto usar essa opção, quanto podem também utilizar somente aqui. Se você não sentir a vontade para fazer isso, faz no manual mesmo, tá? Dividido para quem? Dividido aqui para 56, tá? Nesse aqui, faz aqui, ou digita, ou clica em cima. Vai dar o mesmo resultado. Só que, Pedro, isso aí tá estranho, tá? 0,42, 0,57. Como é que eu transformo isso em porcentagem? Simples, pessoal. Vocês podem selecionar as duas células. Aqui no campo geral, vocês podem tanto, na verdade, só clicar aqui, estilo de porcentagem, que ele já transformou aqueles dados em percentual. Certo? Como eu vou precisar de ter esses dados dizendo que são 100% ali na minha tabela, eu posso fazer uma soma normal, tá? Então, posso vir aqui, certo? Tanto utilizar aquela formulazinha de soma desse aqui mais esse, como nós fizemos na aula passada, que ele vai dar 100%, ou podemos utilizar também a formulazinha de soma, igual, soma, abre parênteses, seleciona as células que eu quero, fecha parênteses, e vai dar 100%. Tá? A partir daqui, eu já posso, por exemplo, levar essa tabela, tá, lá para um trabalho meu no Word. Mas eu posso, só para a gente finalizar aqui, eu posso também criar um gráfico disso aqui. Como é que eu vou criar um gráfico dessa tabela? Eu posso deixar selecionado aqui, tá? E vir aqui na opção de inserir, e aqui nós vamos ter uma diversidade de gráficos para serem realizados, para serem feitos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar, geralmente a gente trabalha com esse gráfico, ou de colunas ou gráfico de pizza. Vamos criar um gráfico de colunas, tá? Que é o mais utilizado. Então, a gente pode vir aqui, pega esse gráfico de colunas 2D, tá? E ele vai trazer aqui. Só que é o seguinte, pessoal, para as regras da ABNT, esse gráfico ele não está dentro das regras que são esperadas. Por quê? Porque vocês vejam que, como eu deixei aqui selecionado, ele me trouxe todos os dados que eu quero. Mas eu não quero tudo isso aqui no meu gráfico. Eu quero somente os dados referentes aqui à parte de quantidade de gênero masculino e feminino. Então, o que eu faço aqui? Aqui você pode somente aqui, ó, arrastar, pegar aqui e arrastar para cima, certo? Que ele já vai dar ali aqueles percentuais. Só que eu não quero, por exemplo, aqui deixar a quantidade, eu quero deixar somente o feminino, masculino percentual. Então, eu vou pegar aqui e vou arrastar para deixar somente aqui, ó. Certo? É só arrastar para deixar os dados que eu quero. Então, ele já vai me dar ali o gráfico de acordo com as informações que eu preciso, que é o gráfico de percentual. E só que aqui, esse gráfico, ele está um pouco estranho, né? Para as regras da ABNT, por exemplo, esse item aqui da legenda, ele tem que estar aqui do lado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar esse gráfico. Para fazer essas alterações, tá? Eu posso tanto alterar o estilo dele, tá? Mas esse aqui já está dentro das normas. Como eu posso vir aqui nessa cruzinha e dizer o seguinte, ó, que eu quero a legenda, tá? A legenda já foi para cá. Só que para que esses itens aqui, feminino e masculino, eles venham aqui para o lado, eu venho aqui, tá? Na aba aqui do design, certo? Aqui na parte de cima de ferramentas de edição do gráfico. Clico em alterar linha para coluna e ele já aparece aqui do lado do jeito que eu quero. Porém, o que acontece? Não está aparecendo os dados aqui. Então, o que eu venho aqui? Nos meus rótulos e posso clicar aqui em rótulo dos dados
que ele vai aparecer para mim, tá? De forma bem simples, só para a gente iniciar essa parte de gráfico no Excel. Aí é o seguinte, pessoal, se eu quero levar esse gráfico lá para o meu trabalho do Excel ou do Word e formatar lá também, se eu quiser levar, por exemplo, a minha tabela completa e aqui também os meus dados através de gráfico, eu posso fazer simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vou abrir aqui um dado no Word. A gente sabe que dentro do Word aqui, nós precisamos formatar os trabalhos nas normas da ABNT. É uma questão bem simples para a gente fazer aqui, pessoal, para deixar as bordas aqui, as margens nas normas da ABNT. Acho que imagino que vocês já fizeram isso. Então, a gente vem aqui em Layout, tá? Margens, a gente pode fazer aqui, clica em Margens Personalizadas, e a gente vai escolher, tá? Margem esquerda e margem superior, elas precisam ter 3 centímetros cada. Então, a gente vem aqui, superior, esquerda, 3 centímetros, inferior e direita, 2 centímetros cada. Não se preocupem que a gente vai ter uma aula só de formatação de Word para explicar isso aqui para vocês. Eu estou só passando o básico, tá? Então, já tenho aqui o meu documento formatado dentro das regras da ABNT. Quero trazer a minha tabela para aqui. Como é que eu faço? Eu já posso aqui pegar essa tabela, seleciono ela por completo, copio, vou lá no Word e colo, certo? Posso colar. Ou se eu quiser uma coisa mais bem feita, assim, eu posso fazer o seguinte, pessoal, eu já posso formatar aqui no Excel, por exemplo, aqui nas regras de ABNT, a gente já pode fazer aqui. Se eu estou trabalhando com Arial, posso fazer aqui os dados em Arial, já posso passar aqui traçar a primeira linha, aqui a segunda, tá? Posso trazer essa tabela já com um formatozinho melhor lá para o Word. Acho que ele vai mudar a formatação aqui. Não, não mudou. Lá na questão da ABNT, eu vou falar isso aqui depois para vocês também na aula de Word, a gente precisa que as tabelas elas tenham o tamanho do documento. Então, a gente vai vir aqui nessa tabela e vai arrastar até para que ela tenha lá a minha margem. Então, posso fazer aqui, tá? E trabalhar também aqui essa outra célula. Cadê aqui? Para que ela fique também de um outro tamanho. A gente vai ver isso aqui tudo na aula de Word. Eu vou passar isso aqui para vocês depois. Eu estou só passando um basicão para vocês saberem como a gente vai fazer isso aqui, tá? Esse aqui pode trazer para cá. A gente vai formatar a tabela, geralmente a gente formata aqui, põe a fonte dos dados, né? Se você criou você sempre vai botar elaborado pelo autor, certo? Essa fonte aqui precisa estar tamanho 10, mas deve seguir a fonte padrão, que aqui é a Arial que a gente está utilizando, né? Opa. Certo? Sempre em negrito, tá? Eu posso aqui fazer a questão da célula aqui, no campo aqui de referências, você pode inserir o índice, a legenda, tá? Por exemplo, tabela 1, índice, deixa eu ver aqui. Pode botar aqui gênero, tá? Ele já vai criar aqui um rótulozinho, certo? Aqui só algumas pinceladas iniciais para a gente poder ver. Em outro momento a gente vai ver isso aqui de forma mais específica. Eu vou trazer isso para vocês quando a gente for falar da parte de Word, tá? E falando da questão das normas da ABNT, tá? Ok? Já tem uma tabela basicamente formatada aqui para dentro das normas, a gente só precisa fazer alguns ajustes. E posso trazer também aquele gráfico. Gráfico aqui normal, selecionei tudo, Ctrl C. Vou trazer aqui para o meu documento de Word. E ele vai estar aqui. Gráficos também precisam ser formatados na mesma estrutura. Então, você vai selecionar aqui até mais ou menos onde dá ali, tá? Aqui o item da formatação da ABNT. E se você quiser, por exemplo, elegir
Se for um gráfico elaborado por você mesmo, pode botar a fonte, tá? Só clicar aqui no cantinho. Vocês viram que ele ficou um pouquinho afastado, né? Vocês podem ver aqui nesse gráfico também, em referências, inserir a legenda dele. Por exemplo, aqui, o rótulo agora vai ser um outro, vai ser gráfico. Cadê aqui? Tabela, figura. Novo rótulo, tá? Gráfico. Então, gráfico 1, pode botar aqui, gênero. Opa, acho que ele ficou, peraí, deixa eu só atualizar aqui. Não, fiz besteira aqui, pessoal. Eu tenho que criar um novo rótulo. Vai tabela acima. Ele está com configuração meio estranha aqui, mas é basicamente isso que a gente vai fazer. De forma bem básica, tá? Só para a gente entender como é que nós vamos fazer esses dados lá e trazer para cá, certo? Na próxima aula, a gente vai fazer algumas questões um pouquinho mais complexas lá no Excel, que é trabalhar, por exemplo, com alguns itens de estatística, tá? Mas deixa eu perguntar para vocês, ficou claro aqui essa parte básica de como a gente vai fazer? A gente pode trabalhar um pouco melhor a parte de gráficos, de tabelas. Eu só dei um exemplo aqui para vocês verem como é que a gente faz, porque a gente vai trabalhar também ainda com o cruzamento de dados, a questão de estatística dentro lá do próprio Excel. Ficou claro isso aqui para vocês? Vocês acham difícil? Acham que dá para pegar? Acham que não dá para pegar? Acham que... O que, que vocês acham do que foi passado aqui hoje? Só um feedback antes aqui, rapidinho, antes da gente terminar. Oi, Cícera, pois não? Foi muito bem explicado, mas eu acredito que eu não vou conseguir pegar muito bem, não, essa questão. Não, tudo bem. Assim, Excel é bom para você assim, fazer na prática. A parte conceitual, ela é um pouquinho estranha mesmo a gente mexer aqui. Como eu já estou habituado a fazer, para mim é bem tranquilo. Mas o que eu vou propor para vocês? Como essa aula está sendo gravada e a anterior também, eu vou deixar essas aulas, eu vou disponibilizar essas aulas para vocês, tá? Para que vocês possam verificar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me sinalizam que a gente vai direcionando melhor, tá? Na próxima aula, eu posso fazer uma revisão do que eu trouxe aqui hoje, tá? É muita coisa, é uma aula de 1 hora para muita coisa para a gente aprender, mas vocês podem revisar na aula, se vocês tiverem dúvidas. Eu vou tentar elaborar uma apostilazinha também para mandar lá para vocês, lá no Google Sala de Aula, para que vocês tenham acesso a esses formatos que nós fizemos aqui, certo? E aí a gente pode tirar dúvidas, pode verificar. A avaliação que vai ser feita a partir disso aqui ela é bem simples, é uma avaliação que eu não vou cobrar tanto aqui de vocês, até porque a gente não está podendo fazer na prática, tá? Mas vocês podem ficar tranquilas em relação a isso, tudo bem? É só mais para a gente poder entender, aprender um pouco também de como manusear a ferramenta. Próxima aula eu faço uma revisão, trago uma questão a mais para vocês, trazendo um pouquinho do Excel, e posteriormente a gente faz umas aulas de Word aí também para juntar essas informações e trazer aí essa parte de formatação também, que ainda eu acho que muita gente tem dúvida a respeito, né? Verônica, você queria falar? Sim, o senhor vai postar alguns vídeos para nós poder ver, ficar melhor para compreender. Eu achei um pouco difícil, professor, porque eu nunca lidei com Excel, é a minha Nunca primeira lidou com vez. Excel, né? Entendi. Não. Eu vou ver se eu consigo gravar uns videozinhos assim mais curtos essa semana, tá? Além da aula, para poder passar até com outro exemplo aqui para vocês, falando assim uns videozinhos curtos, no sentido de que como é que eu faço a configuração? Como é que eu faço aqui a parte de junção de dados? Né? Então, só uns insights assim mais breves, eu vou tentar gravar para vocês essa semana, eu mando lá no Google Sala de Aula, para a gente ir reforçando o que nós aprendemos, certo? Por exemplo, a manipulação do banco de dados, a criação da tabela dinâmica. Aí vocês podem assistir esses vídeos assim mais curtos, com aquele foco naquela ferramenta que a gente está utilizando,
e eu acredito que desse ponto fica melhor para vocês poderem entender. Vocês podem tanto revisar a aula, que eu vou deixar, eu já vou direcionar essa aula para vocês, e os vídeos curtos. Vou tentar gravar uns vídeos curtos agora no final de semana para deixar isso para vocês. Tudo bem? Pode ser assim? Pode, fica melhor. Aí dá para nós revisar melhor e compreender com as aulas que o senhor vai mandar. Pronto, perfeito, então. Aí eu vou tentar encaminhar uma apostilazinha lá também para vocês, tá? Para que a gente possa ter também essa noção, tá bom? Então, meninas, por hoje a gente pode encerrar, já são 9h40, tá? Próxima aula a gente vai ter um outro encontro aí. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me sinalizar que a gente vai reforçando, elaborando. Se quiser mandar dúvidas lá no WhatsApp, Pedro, fiquei com dúvida em tal coisa, vocês mandam que eu reforço um pouco também do conteúdo, tá bom? Então, desejo um bom descanso para vocês, um ótimo final de semana, tá? E sexta-feira a gente se encontra por aqui. Eu vou tentar gravar alguma coisa agora no final de semana, mandar para vocês e vocês vão administrando aí também esse conteúdo ao longo do tempo. Tudo bem? Boa noite, meninas. Até mais, viu? Tchau, tchau.